Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui no amanhecer deste domingo, dia 3 de janeiro de 2021, começando mais um devocional, onde nós dedicaremos estes minutos seguintes à Palavra de Deus. Tenho certeza que você passou esses últimos dias aí sorrindo, né? Às vezes na presença de parentes, de familiares, mas você não esqueceu o teu lugar em Cristo Jesus. Você não esquece, isso está no coração eleito, está no coração verdadeiro, que você é um filho de Deus. Por onde você vai, há um testemunho a ser apresentado, há uma identificação com Cristo que faz com que você, mesmo estando no meio de parentes, de amigos, de familiares, em momentos de descontração e de momentos familiares, mas vocês não esqueçam que você é um filho de Deus e que há sobre ti, né? Há sobre você uma grande responsabilidade de levar o Evangelho adiante. E você faz isso através das suas ações, do seu testemunho, da sua vida, do seu dia a dia. Não esqueça disso, né? Nós vamos para a mensagem hoje, para a Bíblia, em Mateus capítulo 3, versículos 13 ao 17. Diz: Então veio Jesus da Galileia ter com João junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Muito bem, é uma passagem gostosa de ler, né? A gente fica lembrando das cenas que já vimos aí em filmes, né? Que retratam a vida de Cristo. E é sempre um momento emocionante ver esta adoção, ver este momento acontecendo ali. O irmão Brana falou um pouco sobre esta passagem aqui na mensagem A Divindade Explicada. Foi pregado no dia 19 de janeiro de 1961. E ele usou, e nós vamos usar aqui esta expressão, esse trecho desta mensagem, curtinho aqui, aonde o irmão Brana diz assim: Eu estava discutindo a respeito disto há não muito tempo. Eu descobri que não faz bem algum, porque ninguém pode vir a Deus a menos que ele o tenha visto em sua presciência e o tenha chamado antes da fundação do mundo. Não há como um homem ir à presença de Deus, buscar por Deus, sem que Deus, antes que o mundo fosse formado, tivesse visto isto, né? Ou seja, ele conhece todas as coisas. Primeiramente, isto tinha que ter passado pela presciência de Deus. Deus conhece quem são aqueles que creem, quem são aqueles que não creem. Ele conhece o que faremos com a nossa vida. Ele sabe que há muitos que creem piamente na palavra, mas que ao tropeçarem, ao enfrentarem dificuldade, talvez estejam aí fora, talvez estejam vivendo suas vidas, talvez estejam ali distantes do ideal, porém seus corações clamam e Deus ouve este clamor. Na hora certa, Ele trará você de volta à sua posição. Você pode lutar contra isto, você pode querer rejeitar isto, mas tudo está trabalhando para que você ocupe o teu lugar, para que eu ocupe o meu e você ocupe o seu lugar e juntos possamos aguardar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Não lute contra a vontade de Deus. Eu sei que às vezes você ora
você pede por saúde, você pede por uma condição melhor no emprego, mas coloque como prioridade na sua vida isto: Senhor, eu quero cumprir o meu propósito aqui nesta terra, o que o Senhor viu para mim nesta terra. Ajude-me a chegar nisso. Antes do Senhor me dar um bom emprego, uma boa condição de vida, dê-me o teu Espírito Santo. Você pode dizer: mas o dinheiro me faz tão feliz, me faz ter a vida que eu sempre quis. Sim, ele trará felicidade para você por um espaço de tempo, mas um vazio fica na alma. É preciso algo a mais. Você precisa de Deus na tua vida. Não tente levar sua vida sem Deus nela. Amém? Então ele diz assim, ele citando a Escritura: olha, tudo que o Pai me dá, virá a mim, disse Jesus. Vê? Agora, este homem, ele era um trinitariano ao extremo, ele se colocou de frente para a classe e disse: meus preciosos amigos, o irmão Branham é um dos mais distintos companheiros, mas o irmão Branham, em sua discussão, ele tem escapado de tudo como uma minhoca em caldo de limão. É uma expressão americana, né? Mas essa discussão aqui era um debate, um falando sobre um ponto e ele defendendo o seu ponto, o que é muito comum também nos Estados Unidos, né? São chamados os debates ali, você põe o seu ponto de vista, o outro vem e coloca. Você nota aqui que eles estavam diante de uma classe apresentando aquilo que eles criam, né? Não era uma discussão como nós brasileiros aqui entendemos, que parte às vezes até para o pessoal, né? Tocando em pontos e coisas que nunca deveriam ser ditos e acabam sendo jogados aí no ventilador. Não é esse tipo de discussão. Mas ali é um confronto de crenças, né? Vamos colocar assim para ficar fácil de entender. Então ele diz: olha, ele tem escapado como uma minhoca em caldo de limão. E ele diz: eu gostaria de vê-lo escapar desta. Eu tenho mais uma, que é a última pergunta para ele. É claro que todos os oradores guardam a anotação-chave para a parte final do debate. Então ele disse: no batismo, em Mateus 3, a exposição de 3 pessoas absolutamente distintas, absolutamente 3 distintas pessoas. Aí ele colocou assim: o Filho lá na margem, o Espírito Santo como uma pomba entre eles e Deus o Pai falando desde os céus. Então, essa passagem de Mateus 3 trazia absolutamente 3 distintas pessoas. O Filho lá na margem, Jesus, o Espírito Santo como uma pomba entre eles, que foi o que lemos aqui em São Mateus capítulo 3, né? E o Pai falando desde os céus. Então, o irmão Branham diz: e ele disse o que aquilo não queria dizer. Ele colocou aquilo como algo que fosse realmente assim, 3 pessoas distintas. Porque tem um ali na margem, um é a pomba que está sobrevoando e o outro é a voz que veio dos céus. Então ele diz: e ele disse o que aquilo não queria dizer, como é São Mateus 28:19, que você bem sabe, dizendo o que em realidade não é. Muitas pessoas, ao lerem São Mateus 28:19, ele diz assim: batizando em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E ele disse: batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Há uma diferença aí. Há uma grande diferença nisso. E ele diz que quando você olha isto, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, está falando sobre quem? Está falando sobre Jesus Cristo. Não são 3 seres diferentes, mas um que é o nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que nele estava habitando corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo que compreendemos como Deus estava ali em Jesus Cristo. Mas aí o irmão Branham diz: agora, eles dizem que o Filho estava lá parado à margem e este é Deus, o Espírito Santo, como uma pomba entre eles, e Deus o Pai falando dos céus, falando desde os céus. Agora, sendo assim, parece que seriam exatamente 3 vozes diferentes
e 3 lugares diferentes. Agora, compreendemos que céu significa acima, a atmosfera, seja o que for nos céus. E quando Jesus foi batizado, ele saiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus. Estava lá nos céus, viu o Espírito de Deus. Da onde esse Espírito estava? Veio, melhor dizendo, dos céus. Da onde aquela voz saiu. Então, vai juntando estas coisas. Ele diz, olha, agora compreendemos isto. Ele foi batizado, ele saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus. Então ele prossegue, eu pensei que disseram que Deus estava lá no céu falando. Mas aqui você começa a ver o Espírito de Deus como uma pomba. Então, a pomba era Deus. Simplesmente vamos através disto aqui. O Espírito Santo e Deus é a mesma pessoa. Pastor, como assim? Se você voltar a São Mateus 1, versículo 18, ali quando o anjo Gabriel, quando aquele anjo, melhor dizendo, faz a visitação ali a Maria, você vai encontrar que a Bíblia, ao narrar os fatos seguintes, ela diz que achou Maria ter concebida do Espírito Santo. Então, quando você começa a entrar em dificuldade, porque as pessoas dizem, não, olha, o Pai de Jesus é Deus, o Eterno. Então, espere aí, a Bíblia diz que ela concebeu do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é Pai de Jesus? Como é que funciona isso? Então, você começa a ver que, na verdade, tudo isto, Pai, Filho, Espírito Santo, está falando sobre atributos, ou seja, qualidades de Deus, não pessoas distintas. Não que são 3 pessoas diferentes, porque há apenas um trono nos céus. Não há 3 tronos. Não existe tal coisa. Se você vai a São Mateus 28, 19 e lê batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, você pode pegar de São Mateus 28, 19 e transcorrer todo o Novo Testamento, você não encontrará nenhum batismo realizado em nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Nenhum ato batismal realizado sobre esta ordenança que é aplicada hoje por vários irmãos da fé evangélica, também irmãos católicos, que dizem, olha, o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ninguém batizou assim na Bíblia. Jesus deu uma ordenança ali, Jesus trouxe uma ordenança ali, e quando vemos esta ordenança aplicada ali no livro de Atos, em Atos 2, Atos 8, Atos 10, Atos 19, você vai ver que todas as vezes o batismo foi realizado em nome do Senhor Jesus Cristo, porque eles tinham a revelação de que o Pai, Filho e Espírito Santo era Senhor Jesus Cristo. Então, você vai ver que a Bíblia mesma responde isto para nós. Então, ele veio e diz assim, olha, o Espírito Santo e Deus é a mesma pessoa. Vê? É apenas um título dado. E ele viu o Espírito de Deus. Não havia nenhum outro lá no céu falando, mas o Espírito de Deus falando na forma de uma pomba. Aquele era o Espírito Santo e era Deus a mesma coisa. Então ele diz, o Espírito de Deus como uma pomba desceu e uma voz do céu que estava acima dele disse, este é meu Filho amado em quem me comprazo em habitar. E realmente a tradução correta, eles colocaram ali o verbo antes do advérbio, como todos os estrangeiros, né? Há uma diferença do inglês para os demais idiomas, mas este é o meu Filho amado em quem me comprazo habitar, ou no qual me comprazo habitar. Então ele diz assim, aquele era Deus vindo a Jesus. Nele estava a plenitude da divindade. Tudo que você puder imaginar como sendo a divindade estava ali em Jesus. Por isso ele realizou tudo que os demais profetas realizaram. Ele não era um profeta comum, ele era o profeta dos profetas. Ele era o Senhor encarnado, o Rei dos Reis ali pisando na terra. Não era um homem como eu e você com alguma habilidade espiritual, mas ele era o próprio Deus encarnado.
Entende isso? Então, olha, aquele era Deus vindo a Jesus e nele estava a plenitude da divindade corporalmente. E aí está seu Pai, Filho e Espírito Santo. Os três ali mesmo, na pessoa de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo. Certamente, captaram? Não há lugar na Bíblia que fala de três seres, três deuses. Não existe tal coisa. É algo absolutamente pagão. Quando você vai, eu não digo isso para ferir sentimentos de ninguém, não criticando ninguém. Nós não pregamos aqui uma mensagem de ódio, de maneira alguma. Estamos tentando esclarecer a você o que diz as Escrituras. Se você for, por exemplo, ao teu dicionário, um Aurélio aí que você tiver aí na tua casa, e procurar a palavra trindade neste dicionário, você encontrará que ela é uma divindade das religiões pagãs. É isso que significa. Está saindo de um Deus e abrindo para três. Não, toda a Bíblia fala para mim e para você sobre um único Deus. O Novo Testamento fala que há uma só fé, um só batismo e um só Senhor. Timóteo vem e nos fala que há um apenas mediador entre Deus e os homens, e este é Jesus Cristo, homem. Todo o evangelho, meu irmão, que eu prego, que você prega, está envolvido na pessoa de Jesus Cristo. Quer mais alguma coisa para você meditar um pouco? Você ora e pede que Jesus cure você, teus parentes, teus entes queridos. Você ora a Jesus pedindo que Ele dê a porta de emprego, abra uma porta de emprego. Você ora a Jesus para que as suas realizações materiais ocorram. Você ora a Jesus para alcançar aí o que você necessita, para ter uma boa noite de sono. Sempre você está colocando Jesus em tudo na sua vida. Agora pense, se Ele está ali para curar, para libertar, para salvar, para dar a prosperidade a você, para te curar, para tudo isso, por que Ele não está aí no teu batismo? Por que na hora do ato de batismo Ele não está aí presente? E quando você desce as águas, você está se entregando a Jesus como uma noiva ao seu marido. Como é que a noiva faz quando chega ali no cartório? Ela toma o nome do noivo sobre si. Você vai ali com o seu nome de solteira, moça, mulher, irmã que está acompanhando, você recebe o nome do esposo sobre você. Assim é a igreja. Quando ela desce as águas e se batiza, ela entrega-se a Deus, rende sua vida para Deus, ela está tomando o nome de Cristo Jesus sobre si. Então ali no batismo ela recebe isso. Amém? Eu espero que isso te ajude. Ele diz, olha, não há lugar na Bíblia que fala de três seres, três deuses. Não existe tal coisa. É algo absolutamente pagão, vem dos pagãos. Bem, certamente é tão sem fundamento quanto o inferno. Vê? Não há tal coisa como esta. Três deuses. Não há tal coisa como esta. Três pessoas distintas na divindade. Há apenas um. Este é Jesus Cristo e Ele quer salvar você. Abra teu coração, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Oremos. Querido Deus, temos, ó Pai, este domingo pela frente e eu creio que começamos de uma forma abençoada. Iniciamos este dia, damos o pontapé inicial nesse dia, lendo, meditando na Tua Palavra, Senhor, e creio que tudo que vier após isto, no decorrer deste dia, será de grande bênção. Ajuda-nos, ó Pai, é o meu desejo, é a minha oração. Conforta o coração daqueles que precisam ser confortados, console o coração daqueles que precisam ser consolados e anima o coração daqueles que precisam ser animados. Senhor, que a cura, que a libertação visite todos os lares que nos ouvem nesse instante. É a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.